Ok. Recebeu a mensagem aí de gravação? Recebi. Bem, pessoal, boa noite a todos. Acredito que já cumprimentei todos. Vamos iniciar a nossa aula, aproveitar que nós estamos aí já 7h40, 7h41. Vamos tentar fazer dentro do nosso horário e abrindo espaço, porque hoje talvez a gente tenha, talvez sim, talvez não, né? Vários comentários, e isso vai ser bom. Hoje a lição é sobre o maior problema da humanidade, ou qual o maior problema que existe no mundo. A gente vai tratar sobre isso hoje. A nossa quinta lição. Então, vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para o Regis. Regis, faça para nós a oração para a gente poder iniciar. Sim. Oremos. Maravilhoso e soberano Pai, Deus grandioso, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais esse dia. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, em toda quarta-feira estarmos reunidos com este propósito de estudar, meditar na Tua Santa Palavra, ó Pai, aprender mais sobre os princípios do Senhor, conhecer mais o caráter do Senhor, do Seu Filho Jesus Cristo, aprender, ó Pai, através da Tua Palavra, como devemos agir em meio a este mundo, pois sabemos que há muitos problemas neste mundo, ó Pai, mas sabemos que a única solução está em Seu Filho Jesus e na Tua Santa Palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. E nós estamos com este propósito, ó Pai, em relembrar, em aprender e gravar em nossas mentes, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez e as boas novas que o Seu Filho Jesus tem para nós, em perdoar os nossos pecados e nos dar a esperança da vida eterna. Esteja abençoando nosso irmão Caco, que estará trazendo o estudo, e esteja abençoando a todos os alunos, ó Pai, para que todos sempre saiam edificados com a Tua Santa Palavra. Nós oramos, agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Ok. Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu melhorar a minha telinha aqui também. Ok. Aula 5. Ok. Estão todos vendo a tela compartilhada aí ou não? Luísa, ok. Regis, Lurdinha, beleza. Ai, que bom. Ótimo. Daqui a gente vai colocando, então, as passagens, as ideias, vocês podem ir acompanhando. Deixa eu deixar só organizar um pouco mais aqui, como que vai ficar para mim, para não atrapalhar aqui. Ok. Bem, essa é a quinta lição que nós vamos falar sobre algo que parece que o mundo não dá muito valor a essa situação que nós vamos tratar hoje. E isso leva o ser humano mais longe ainda de Deus. Mas nós vimos, então, na lição, a nossa lição 3, que aprendemos que precisamos ouvir Jesus para andar na luz.
Lembra que a gente falou, né, nessa lição 3 sobre... nós estudamos um pouquinho sobre João, né, Evangelho de João, e aí a gente viu a respeito de quem é a luz, né, quem é o caminho verdadeiro, e que a gente sabe muito bem que é Jesus. Isso na terceira lição. E aí depois nós tivemos a quarta lição. Nós vimos, então, e aprendemos que se tivermos a Bíblia como a única autoridade sobre assuntos religiosos, então é certo que ouviremos Jesus e andaremos na luz. Se ele né, se a Bíblia é a nossa autoridade em assuntos religiosos, então a gente consegue andar nessa luz que nós vimos que Jesus é. Agora, na quinta lição, Jesus tem uma mensagem para nós sobre o nosso relacionamento com ele, o nosso relacionamento com ele. E se não for bem cuidado, pode vir a ser quebrado. O nosso relacionamento pode estar problemático. E isso não é bom, porque o relacionamento que Deus quer para nós, conosco, é um relacionamento íntimo, é um relacionamento mais próximo, é um relacionamento perfeito, para que a gente ande junto com ele, né? A gente entende, a gente sabe muito bem que no Novo Testamento o Deus Todo-Poderoso se tornou Pai para nós. E ele quer nos tratar como filhos. Esse é o desejo do Pai. Então, o que nós vamos ver hoje é um pouco sobre essa questão de relacionamento. Como é que nós mantemos o relacionamento, um bom relacionamento, e como é que o mundo está, se está com um bom relacionamento ou não com Deus, né? E isso a gente acaba vendo vários pontos que também vai tratar a respeito do nosso, pessoalmente, o nosso relacionamento com Deus. Então, para iniciarmos, vamos refletir sobre uma situação que é bem conhecida por cada um de nós, né? Por que os nossos pais proíbem, né, de nós fazermos certas coisas? Por que nós, pais, ou nós, quando filhos, né, tendo os nossos pais, por que eles proíbem? Por que nós proibimos certas coisas para os filhos? Por que será que a gente faz isso? Alguém quer comentar a respeito disso? Por que será que nós, pais, ou nós filhos, né, que temos os pais, por que os nossos pais fizeram isso conosco? Né? De nos proibir de fazer certas coisas. Qual foi essa intenção? Eu acho que a intenção maior de um pai ou de uma mãe, numa proibição, é não querer o mal para o filho, né? Eu acho que tudo se resume aí, não querer o mal para o filho, e sempre o bem. Então, por isso vem a proibição. Ótimo, ótimo. Luísa, quer falar? Para evitar, seria para evitar as consequências, às vezes, de uma atitude errada, né? Para que ela tenha noção do que é certo e do que é errado, né? E que, dependendo da sua escolha, vai ter consequências. Sim. E a gente não quer que eles sofram as consequências. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Sim, eu acho que porque nós precisamos colocar limites, porque principalmente crianças não sabem limites, como a irmã falou, do certo ou errado. Se você deixa eles sem limites, eles não sabem a consequência do que aquilo pode acontecer na vida deles. Perfeito, perfeito. Vocês falaram 3 pontos importantes sobre o que a gente vai tratar, né? A Meire comentou um pouquinho que não quer o mal, né? Não deseja o mal para o filho. A Luísa comentou com relação à consequência, né? Então, nós sabemos que
os nossos pais, quando nos orientavam, não era por mal, era para o bem, né? O desejo é que a gente não se desse mal, né? E, no caso, a gente pudesse aprender que há escolhas, há consequências e também há limites. Mas a criança, ela não sabe dos limites ainda. Mas os pais sabem desses limites. Mas por que os pais sabem desses limites, né? Nossos pais. Porque eles já passaram por isso. Eles já tiveram experiências. E essas experiências trouxeram para eles sabedoria, né? E aí, consequentemente, o que eles querem para quem eles amam? A mesma coisa, né? Eles querem o melhor, eles não querem o pior. E isso a gente vai perceber no trato de Deus para conosco. Ele quer tratar como filhos. Ele quer ser o paizão. Ele sendo paizão nos céus, sendo o maior pai que nós temos, né? Lembra que tem uma passagem que eu não lembro agora de cabeça, se alguém lembrar, seria bom, mas que ele fala, né, se um pai, aí um pai no mundo, né, na terra, pode dar as coisas boas para o filho, imagina Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, o que é que ele pode dar para nós? É muito mais do que um pai terreno pode dar, né? Então, nós temos essa questão, né? Os exemplos dos pais, suas experiências nos ajudam a viver melhor. Então, o que nós, como bons filhos, devemos fazer? Ouvir nossos pais, ouvir os bons conselhos. Mas há pessoas que, então, a gente vai perceber que há pessoas que ouvem os pais. Ótimo. Mas depende do que é que os pais estão ensinando aos seus filhos. Lembra que no começo, quando a gente estava divulgando a respeito da Escola da Bíblia, né, uma das divulgações, nós trabalhamos a respeito de pais, o que os pais podem trazer para os filhos, podem ensinar aos seus filhos. E tem a ver com isso, a grande preocupação nossa, né, uma das, que a gente pode colocar, uma das grandes preocupações, sendo pais, é com relação aos filhos. O que é que os pais podem oferecer aos seus filhos, se eles não tiverem o conhecimento da verdade? Se eles não estiverem na luz, como é que eles vão conseguir trazer os filhos para a luz, né? Então, esse é um grande problema, né, que acontece no mundo todo, e nós, como cristãos, precisamos estar fazendo, que é dar essa oportunidade de conhecimento para os pais. Porque vai chegar uma hora que os filhos vão querer bater asa, que a gente pode até dizer assim, né? E tomar as suas decisões na vida. Mas se eles não tiverem as instruções corretas, o que vai acontecer? O mundo é quem vai dar as instruções, e não Deus. Aí já não é Jesus que é a luz. Lembra que Jesus é a luz. Mas se eles não tiverem Jesus como luz, quem é que vai ser a luz? Se é que o mundo é luz. Como nós estudamos na terceira lição, o mundo não é luz, o mundo é trevas. O mundo não vai levar à salvação. O mundo não vai levar até Cristo. A gente fala o mundo já no sentido de que é Satanás, né, quem domina esse mundo. Mas não é Satanás que domina a nossa alma. Quem é que pode dominar a nossa alma, que até é o que Deus espera? É o Espírito Santo que nós recebemos, para estar caminhando conosco, para então estar nos guardando, nos guiando até Deus. O fim é chegar até Deus. Então, nós vemos aqui que
Nós vemos o exemplo dos filhos, né? Os pais, então, falam, filho, não toque no fogão, né? Por quê? Tem uma consequência, como a Luísa falou. Né? A Meire disse, olha, que é o melhor para os filhos. Então, o pai fala, olha, filho, não toque no fogão. Mas qual é a consequência? Vai queimar, não é? Vai queimar. Mas o filho, ele acha lindo aquela luz, né? Aquela labareda. Olha, quem é que não gosta? Eu, quando criança, amava ver aquela luz que o próprio fogo fazia. Tanto é que eu já me queimei algumas vezes, achando que nada ia acontecer. Né? Então, o que, por fim, acaba acontecendo? A gente vê, a criança vai tocar, ela não tem experiência, ela não sabe, ela não tem conhecimento, ela não tem limites. Se os pais não derem limite, o que acontece? Ela vai acabar passando esses limites e ela vai acabar fazendo o quê? A gente pode dizer dessa forma, ó, a sabedoria foi queimada, tá, no fogo. Por que a sabedoria foi queimada no fogo? A criança, depois que se queima, o que ela descobre? De que fogo queima. E ela vai adquirir a sabedoria depois da provação. Né? Então, a criança não vai querer mais colocar a mão no fogo. Então, ela acaba passando pela situação que normalmente não precisaria passar, se fosse sábia e ouvisse os conselhos. Mas a gente sabe que criança, nem todas, né? Que criança é curiosa, ela vai querer descobrir, ela está naquela situação, ela vai querer saber. Mas existem as crianças que são sábias, que gostam de ouvir, que se preocupam com relação ao que o pai vai dizer, e que dão valor ao que o pai vai dizer. E aí, então, né, evitam de sérias consequências que podem acontecer. Então, a gente tem algumas passagens que nos traz a respeito de sabedoria, né? O sábio é o que ouve e pratica. Né? Ser sábio não é ter conhecimento. E é uma das coisas que o mundo mostra, né, sobre conhecimento. O conhecimento ninguém tira de você. Ok. Mas se esse conhecimento não é aplicado, ele não tem valor. Então, é uma das coisas que a gente aprende com Deus. Quer ser sábio? Adquira conhecimento com as pessoas sábias, mas aplique esse conhecimento na sua vida, porque aí sim vai ter valor. Né? Então, os pais amam os filhos e ensina, corrige. Né? Isso a gente vê que em Provérbios 23, do 13 a 14, ele vai falar que é melhor os pais corrigirem os filhos, até mesmo com algumas palmadas, algumas varadas, não mata ninguém. Até Provérbios mesmo deixa claro isso. Né? Capítulo 20 fala, capítulo 23 vai falar, né, sobre essa questão. Né? Salomão trazendo sabedoria para os pais com relação a isso. É melhor que, então, corrija, ele leve algumas palmadas de você do que do mundo. Porque o que o mundo vai oferecer, a consequência que o mundo dá é pior. É melhor umas palmadas dos pais, né, do que apanhar da própria vida. Né? A consequência é pior. E Deus também, então, faz o quê? O melhor, os pais amam os filhos e ensina e corrige. Mas Deus também nos corrige. E Deus também nos ensina, Deus também quer o nosso bem. É interessante pensar assim, mas aonde é que ele fala nessas palavras para nós? Porque a gente sabe que os pais falam isso, mas Deus, que agora é nosso Pai, ele fala onde? A gente vai encontrar isso em Hebreus, Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Deixa eu colocar aqui. Versículo 5 até o 11.
Então, vamos lá. Quem poderia ler para nós? Hebreus, capítulo 12, versículo 5 até o 11, rapidinho. Posso ler? Ótimo, pai. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for por ele reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar com muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Até o 13? Pode ler, termina o 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que manco antes seja curado. Amém, amém. Quer fazer algum comentário, pai, dessa passagem? Você, como um grande pai? Aqui Deus está nos ensinando a corrigir o filho. Está falando, o pai corrige o filho quando ama. Agora, imagine Deus, como ele nos ama, de que maneira que ele nos amou. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Então, Deus quer que todos obedeçam ele e sejam felizes, né? Porque o ensinamento dele, o caminho dele é o caminho correto. Nós, como os pais, nós queremos que nossos filhos andem no caminho correto. Nenhum pai vai ensinar um caminho errado para o filho, para ele lá na frente cair no buraco. Agora, imagine Deus. Nós vimos aquela passagem de Mateus. Você pede uma coisa para um pai carnal e ele te dá, imagine Deus. Quanta coisa Deus pode dar para nós e ele dá. Então, nós estamos vendo aqui nesse versículo, toda disciplina com efeito no momento parece motivo de alegria. Toda disciplina com efeito no momento parece ser motivo de alegria, mas de tristezas. E depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, exercitado fruto da justiça. Deus, quando fala, não faça isso, é para não fazer. Se eu faço, eu vou ter a recompensa depois do que eu fiz. Então, o ponto é, obedeça a Deus e nós iremos andar no caminho correto. Amém, amém. Alguém quer fazer mais algum comentário dessa passagem que está mostrando bem claro para nós, né, o quanto Deus nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Alguém quer fazer mais algum comentário em específico? Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Deus quer nos santos, como Ele é santo. Apóstolo Pedro falou isso. Sim. Ok, ótimo. Isso é dentro desse ponto, no começo, que eu fiz o comentário a respeito do que é que Jesus está esperando para nós, está querendo de nós. O que é que Deus quer com tudo isso? Ele quer um bom relacionamento. Você só vai conseguir ter um bom relacionamento com o Pai se você ouvir o Pai. Agora, que bom relacionamento tem um filho que não obedece o pai, que não segue as instruções do pai? Porque o pai quer o melhor para o filho. Ele tem experiência da vida. Imagina Deus, que foi quem nos criou. Ele sabe como somos. Então, é melhor ouvir a Deus do que ouvir o mundo. Por quê? Porque as consequências virão.
as consequências virão. Então, as escolhas são... todas as escolhas são nossas. Todas. Mesmo que o pai diga o que você tem que fazer, a escolha ainda é sua. Deus diz para nós o que temos que fazer, mas a escolha é nossa. E aí, a consequência vem. A consequência vai para outra pessoa? Não. Pode até ser que outras pessoas sofram por causa da sua escolha, ou má escolha. Mas se for uma boa escolha, já perceberam que boas escolhas que nós fazemos, também há, não digo consequência para as outras pessoas, mas atrai coisas boas para as outras pessoas. Aquilo que você fizer de ruim, as escolhas ruins que nós fizemos, vai trazer consequências para quem estiver próximo de nós. Isso é um fato na nossa vida. Nós temos experiência, todos nós já temos uma certa idade, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas cada um tem as suas experiências de vida. E cada um pode ensinar um ao outro a respeito do que já passou de vida. Então, nós podemos oferecer sempre conhecimento com frutos. Por quê? Porque o que nós vamos passar, né, sempre serão coisas boas. E imagina Deus ensinando a nós como filhos. Então, Deus também faz o quê? Foi bem lembrado agora com relação a limites. Deus nos dá limites, nossos pais nos dão limites. Então, vamos lá. 2 Coríntios, vamos ler essa passagem também. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. Opa! Ótimo. Vamos lá, 2 Coríntios. Quem poderia ler para nós aí? Essa passagem, Deus vai estar mostrando para nós os limites que nós precisamos conhecer. 2 Coríntios, capítulo 6. Eu posso ler. Ótimo, Luísa. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, amém. Luísa, quer fazer algum comentário sobre essa passagem? Algo que você acha interessante e importante? Então, aqui eu acho que tem a ver com a santidade, né, que a Ivone disse. Ele é santo, né? A natureza dele é a santidade. Então, ele também nos quer, também santos, para sermos filhos e filhas. Então, não tem como servir dois senhores, né? Ou você vai agradar um ou vai desagradar o outro. Então, se a gente escolher servir a Deus,
a gente tem que tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, né? Em outras palavras, é isso, limites. Deus nos dá limites. Mas por que ele nos dá limites? Porque é necessário para nós. Imagina um pai que não ensina o seu filho, tá? Ele não tem, não mostra sabedoria com relação ao seu filho, até mesmo a questão do ensino, né? Se ele não ensinar o filho de que ele precisa andar pela calçada e não pela rua, o que é que vai acontecer com ele? Qual é a consequência disso? Né? O pai está ensinando o limite para ele. Filho, ande pela calçada. Né? Mas por quê? Às vezes você vai ficar questionando alguma coisa. É claro, ele está te dizendo como você deve andar, porque tem a consequência de você não andar daquela forma. Então, se você não andar pela calçada e eu for, então, pela rua, alguma coisa ruim vai acontecer. Deus nos dá limites para que a gente não saia desse caminho que ele quer. Ele está endireitando o nosso caminho. A nossa vida já é cheia de escolhas erradas, né? Porque se nós usarmos a nossa própria consciência, que é uma das coisas que a gente comentou nas aulas anteriores, se eu viver de acordo com a minha própria consciência, eu vou, então, tomar decisões que me agradam. Bem lembrado a Lourdinha falando, a Luísa, a respeito disso, das escolhas, a respeito de agradar a Deus ou agradar a outros. Eu posso querer agradar a mim e achar que isso é importante. Em certa parte, a gente, né, acha isso importante porque traz coisas boas, benefícios, né? Emocionalmente eu posso ficar bem, mas e se trouxer algo que não é bom para Deus? O que vai acontecer com as más escolhas que eu fizer? O meu relacionamento com Deus não é mais santo. Dependendo das escolhas que eu fizer, dos passos que eu der, não for os mesmos passos, os mesmos ensinos que Deus está me orientando, eu vou ficar longe dele. Consequentemente, eu fico mais perto daquilo que é errado, daquilo que é escuridão, e mais longe do que é luz, que é Jesus. Então, o que vai acontecer com a minha vida? O meu relacionamento com Deus já vai estar bem diferente, já vai estar apagado, e aí eu não consigo mais ouvir Deus. Eu estou querendo ouvir outras pessoas. Por quê? Eu me distanciei de Deus, não quero ouvir. E aí, consequentemente, é a questão. Me afasto da luz, né? Me perco em outros caminhos, porque só tem um caminho que me leva até Deus. E aí, a pureza, a santidade, ela não é mantida. Se eu não mantiver isso, o meu relacionamento com Deus está deturbado, não é bom. E aí eu tenho as consequências de não andar conforme as instruções do Pai, porque são as melhores instruções para nós. Ok. Então, Deus nos faz limites, né? Por quê? Porque Ele nos ama. Agora, qual o maior problema da humanidade? A gente poderia até tratar de uma outra... Qual a maior doença do ser humano? Sabe quem falou sobre doença? Que é nesse mesmo sentido que a gente está falando sobre o maior problema da humanidade, foi Isaías. Vamos lá, Isaías capítulo... Deixa eu colocar aqui. Isaías capítulo 1 e versículo 4 e 5. Nos diz a maior doença do ser
humano. Vamos lá. Vamos para Isaías. Alguém já achou essa passagem? Pode ler para nós? Posso ler. Ótimo, Ludinha. Larissa. Oi, Larissa, eu vi a Lurdinha mexer ali. Desculpe. Não, que isso, sem problema. É Isaías 1, né, de 4 a 5. Isso. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vós rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Ótimo. Em outras palavras, em outra versão, nós vamos encontrar com relação à palavra doente. Você está doente. Então, o que é essa doença que Isaías está tratando aqui do povo israelita, né? É a respeito do pecado, é a respeito da impureza, com relação à questão de que Deus quer o quê? O seu povo puro, é um povo separado. No passado, Deus fez isso, separou um povo para ele. E agora, no futuro, Deus faz a mesma coisa, está separando um povo exclusivo para ele. Mas para a gente nos mantermos dentro desse padrão que Deus espera, precisamos ouvir o que ele tem para nós. Precisamos saber quais são os limites que ele nos dá. Por quê? Porque ele quer ser o nosso pai. E se é que nós queremos ser filhos. E lembra que lá em Efésios fala 5:1 a respeito, né, de filhos amados. Ele quer o quê? Que sejamos como filhos amados. Então precisamos ouvir o nosso pai. Precisamos ouvir os conselhos, saber dos limites que nós temos nessa vida. Porque assim nós estaremos caminhando o caminho correto e sendo levado pela luz verdadeira que nos leva até Deus. E bem colocado ali por Isaías. Isaías está lembrando a respeito dessa grande doença, né, da humanidade, que é o pecado. Ok. Agora, o que é que nós podemos dizer sobre pecado? A gente vai lembrar agora de uma história bem conhecida por cada um de nós. Gênesis capítulo 3 trata sobre o quê? O que é que Gênesis está tratando lá? Capítulo 3. Vamos lá. Abram lá em Gênesis capítulo 3. Deixa eu colocar aqui. Ponto sobre o que é o pecado. Mas nós vamos ler primeiro ali, então, Gênesis 3. Eu não vou ler ele todo, mas nós vamos fazer o comentário sobre ele. O que é que Gênesis capítulo 3 está trazendo para nós sobre a história? Ele vai contar a história de quem? Ali. Quem pode dizer um pouquinho sobre essa história de Gênesis? Adão e Eva. Sobre a queda, né? Queda do homem, né? A desobediência. Deus falou, não faça, e eles fizeram. E aí tiveram o resultado, que foi um resultado muito ruim, foi a morte. A morte, até mesmo no sentido eterno, né? Porque deixaram de ser como o Pai, ou melhor, como Deus, né? No sentido Vivia no paraíso e foi expulso do paraíso, né? Sim, sim. Sofrimento e outras coisas mais. O que é que Deus colocou para o ser humano ali no começo? Olha, tem tudo isso, mas aí ele falou, olha, tem duas coisas para vocês. Isso, limites, regra. Ele deu instrução. E aí o ser humano errou na primeira.
na primeira instrução ou na única, não coma dessa fruta, né? E aí, então, acontece tudo aquilo que a gente já conhece. Isso tem a ver com o quê? O distanciamento. O pecado traz algo de muito ruim para nós com Deus. É o distanciamento que ele faz da nossa vida para com Deus. Nós deixamos de estar na proteção de Deus. E aí a proteção vai embora, alguma coisa começa a acontecer com a nossa vida. E não são coisas boas. E a gente lembra isso do que aconteceu com Adão e Eva. Deus deu limites, mas eles não respeitaram o limite. E uma coisa interessante, né, que a gente até vê, que até o Adão, né, Deus chamou a atenção dele, né? Lá no versículo 12, ele disse o quê? Então disse o homem para Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Falou, ainda faz o erro, não obedece e ainda quer culpar só a esposa. Falou, a esposa que o senhor me deu. Falou, ainda fala assim, olha, essa que o senhor me deu, se o senhor tivesse me dado outra, vamos colocar em outras palavras, né? Ele está colocando nesse sentido. Ele já está tentando tirar, né, a responsabilidade de um ato errado. Mas só que ele esquece que tem consequência. E a gente vê isso, a consequência do ato errado dele. Todas as nossas escolhas têm consequência. Mas ela pode ser consequência boa e pode ser consequência ruim das nossas escolhas. E aí é claro que a gente vê também sobre a mulher, né? A mulher disse o quê? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu então a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que é que pode acontecer com a nossa vida nos dias de hoje? Não é a mesma coisa? Não tem a ver com o engano que a gente sofre, mas nós somos enganados por quê? Porque nós aceitamos ser enganados muitas vezes. E por que eu estou dizendo isso? Há muitas pessoas que têm conhecimento da verdade, mas faz escolhas erradas. Então, ela nos enganou? Bom, ela nos enganou de uma certa forma, né? O inimigo pode nos enganar porque nós deixamos, nós escolhemos ser enganados. Nós temos o conhecimento, nós sabemos o que é que devemos fazer. Isso aquele que busca o conhecimento. É por isso que nós estamos aqui, né? A Escola da Bíblia oferece o quê? O que a gente sempre lembra, né, Regis? Conhecimento da verdade. Mas se você não tiver conhecimento da verdade, é mais fácil ainda você ser enganado. E o inimigo quer enganar. Ele veio para isso. Ele está no mundo para isso. E aí, qual é o papel nosso como cristãos, seguidores de Cristo? Ensinar o caminho, ensinar o conhecimento verdadeiro, para que então essa pessoa não venha cair nas ciladas. Ótimo. É o que a gente precisa fazer. Mas, voltando, precisamos ouvir o Pai e dar valor ao que ele está falando. E o que acontece, então, com Adão e Eva? Caem, sofrem as consequências, e a gente sabe muito bem o que aconteceu com eles, né? É só fazer a leitura no decorrer do capítulo 3, nós vemos lá no versículo 14, até o versículo 24, ele vai falar agora das consequências, o que é que vai acontecer com Adão e Eva, né? Bem, então nós vamos tratar sobre a questão do pecado, né? O resto, então a gente sabe que nesse início ele conta sobre isso. Agora, o resto da Bíblia, ele vai tratar sobre o quê? Sobre as tristezas. Ele vai tratar sobre as consequências e ele vai trazer para nós a solução do problema que o ser humano tem. A solução do pecado, que é a luz que nós começamos a ver lá em João.
E João está mostrando quem é essa luz que nos ilumina, que nos traz luz para um caminho verdadeiro. E essa é a única luz que nós vamos ter para nos levar até o Pai. Agora, dentro desse contexto, o que é pecado? Vamos lá. O que é pecado? Nós vamos encontrar isso lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos ver uma parte, tá, do que é pecado. Porque nós podemos dividir ela em duas partes para explicar o que é pecado. Então, vamos ver. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Regis, pode ler para nós? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ótimo. Quer fazer um comentário a respeito dessa leitura? Sim, o pecado, né? Ele, podemos dizer que pecar é errar o alvo, né? Quando nós erramos aquele objetivo que Deus nos deu. E eu tava pensando aqui, quando você estava comentando lá sobre Gênesis, né? Como Sim. foi falado sobre as consequências do pecado, e as consequências do meu pecado, do pecado de cada um, não traz consequências apenas para nós, mas muitas vezes traz consequências para os outros, né? Quando Adão e Eva viviam lá no jardim, e quando eles cometeram o primeiro pecado, alguém teve que morrer para cobrir a vergonha deles, né? Que foi o animal. Deus teve que matar um animal e fez uma roupa para eles, né? Então, o nosso pecado, ele sempre vai ferir outras pessoas, né? O povo de Israel, quando eles cometiam pecado, eles levavam um animal para pagar pelos seus pecados, né? Pelo pecado deles. E muitas vezes ali Deus perdoava, né? Vamos colocar assim, mas porque alguém tinha que morrer. Então, lembre que quando alguém peca, alguém precisa morrer. Jesus Cristo foi o nosso sacrifício verdadeiro, né? É interessante lembrar também que lá no jardim, eles poderiam até comer da árvore da vida, né? Mas eles escolheram comer a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. E hoje nós sabemos que a árvore da vida, né? Podemos dizer que ela é simbolizada por Jesus. Jesus é que nos dá a vida, né? Então, olha o trabalho, né? Todo o projeto de Deus para reconciliar o ser humano com ele, né? Sempre oferecendo oportunidades. Mas muitas vezes o ser humano ele prefere não ouvir a Deus. Prefere ouvir a sua própria consciência, os seus próprios desejos, e com isso ele está sacrificando Jesus, sempre. Sim. Enquanto ele não se arrepende, né? Então, enquanto nós estamos errando algo, nós estamos transgredindo, né, as vontades de Deus, Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece, né? Claro, o pecador recebe, tem as suas consequências, mas a maior consequência do pecado foi a morte de Jesus Cristo, por nós, né? E está disponível para todos, né? Mas basta cada um olhar para Jesus, olhar para esse alvo, o alvo verdadeiro que é Jesus, e não errar mais. E nós temos as instruções que é através da palavra, né? Verdade, verdade. Ô, Caco, Oi. assim, aproveitando a ideia do Regis aí, eu lembrei lá de Romanos 6, 23, eu não sei se você vai falar sobre isso, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, o pecado trouxe uma consequência, que é a morte espiritual, né? Mas Jesus veio para morrer
né, por causa dos nossos pecados. Ele pagou, Verdade. né, dos nossos pecados e nos deu nos reconciliou com Deus e nos dá essa esperança da vida eterna. Perfeito. Bem lembrado a passagem. É claro que nós vamos chegar lá também, né? Mas bem lembrado porque Romanos trata a respeito disso. Ele vai lembrar sobre a morte. E a gente lembra isso lá com relação a Adão e Eva. Eles receberam a morte, né? Porque eles até então viveriam eternamente. Esse era o plano, viver com Deus. Mas deixaram de ser como Deus. E aí se afastaram. O pecado trouxe um desligamento. E aí a gente lembra aí até mesmo, né, o Reginaldo nos lembrando com relação a isso, teve uma consequência e precisou ser derramado sangue. A gente vê isso lá desde o início. E a gente vê isso para nós hoje. Jesus teve que derramar sangue por causa dos nossos pecados, para que a gente voltasse a ser como era no princípio. Como era no princípio. Bem, então nós vemos que 1 João 3 e 4, ele vai falar sobre isso, fazer o mal, ou errar o alvo. Mas o ponto eu quero colocar a respeito dessa frasezinha. Então, pecado é fazer o mal. Ótimo. Primeiro ponto. Agora vamos lá para Tiago, capítulo 4. Olha só, o outro lado, tá, do pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que é que ele vai trazer para nós, né? Tiago aqui, o escritor, irmão de Jesus. Alguém poderia ler para nós, então? Lá no finalzinho da Bíblia, quase no finalzinho, né? Depois de Hebreus ali. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ele vai, então, nos dizer o outro lado, né, com relação ao que é pecado. Vou ler. Wellington. Pode ler? Pode. Pensem nisto, pois não faz, comete pecado. Ótimo. Wellington, deu uma cortadinha. Eu vou ler aqui, porque eu acho que o seu microfone está... O som está cortando. Mas deixa eu ler aqui, que é o que você já leu. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós vimos que João trata sobre o pecado como fazer o mal. E agora, Tiago está tratando o que a respeito do pecado? É fazer o mal? Não. É o outro lado. É não fazer nada. Você sabe o que tem que fazer e não faz, né? Então, ele deixa claro, né? Sabe que deve fazer o bem, você conhece como fazer, você sabe, porque Deus o instruiu já. Os próprios pais deram instrução. Lembra que Deus ele prioriza a respeito dos pais para os filhos. Os pais têm que instruir os filhos no caminho que deve andar. Porque vai chegar uma hora que ele precisa dessa instrução, desse conhecimento. Mas se for guardado no coração dele, na mente, ele não vai esquecer. Pode ter a idade que tiver, ele vai lembrar dos pais. Meus pais ensinaram. Isso para ele se torna princípio de vida. E aí o que é que Tiago está falando, né? Para nós, é fazer o mal? Não, é deixar de fazer o bem. Então, pecado também é deixar de fazer o bem. Também é pecado. É isso aí. Muitos acham que ele não... eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas ele deixa de fazer aquilo que é bom. Ele deixa de fazer o que é ruim, mas ele sabe o que é bom, que tem que ser feito e não faz. Mas quais são essas coisas que a gente poderia aplicar em nossa vida? Quais são essas?
que a gente pode aplicar, que seria assim, eu tenho que fazer, eu sei do bem e não faço. Amar. Eu preciso amar o meu irmão. Eu não amo. Eu não amo. Eu preciso amar como Deus. Não de acordo com o meu conhecimento sobre amor. Porque o meu sobre amor não é o mesmo de Deus. Isso já é algo bem claro para nós. O que mais que eu preciso? Eu preciso orientar, exortar, eu preciso corrigir o meu irmão, mas eu não faço. Deixa ele para lá. Né? Ele fez as escolhas, não, é melhor ele cair no buraco do que eu. Aí eu sei do bem que tem que fazer e não faço. Vamos lá, mais um outro exemplo. Eu sei que devo pregar o evangelho. Significa boa notícia. Vamos lá, você não precisa ser um pregador da palavra. Você não precisa ser um professor. Mas Jesus está falando, você precisa pregar o evangelho, que é a boa notícia da salvação. E você não faz. Nisso você está pecando. Deus te dá oportunidades para servir, mas às vezes nós falhamos e deixamos de cumprir aquilo que sabemos que é bom. Isso é bom, porque vai salvar a vida dele. Ele vai conhecer quem é a luz, ele vai conhecer quem é a verdade, ele vai saber quem é que dá a vida. Mas se eu não falar, quem vai saber? Ninguém. Então eu estou pecando. Às vezes a minha consciência pode não me acusar, mas lembra que nós não vivemos conforme a nossa consciência. Nós vivemos conforme a consciência divina. Ela é perfeita, ela é pura, e é isso que a gente precisa fazer. Então, nós vemos que João, né, em 1 João, o apóstolo, ele nos traz que o pecado é fazer o mal. Ótimo, talvez a gente sabe mais isso do que o que Tiago está falando. Tiago ele já trata de uma outra maneira. Então, pecado é deixar de fazer o bem que você sabe que tem que fazer. Isso é importante, isso é imprescindível, isso é necessário a gente guardar em nossa mente a respeito do que é pecado, e principalmente, talvez, o lado de Tiago, de que eu sei que devo fazer o bem e não faço. Eu sei que preciso perdoar, mas não perdoo. Seria a ideia, Carlos, de omissão. Sim. Omissão. Omissão. E também um dos maiores pecados da humanidade, não amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós estamos praticando o que é bom. Bem colocado, bem colocado. Nós precisamos ter instrução? Sim. Precisamos saber o que devemos fazer, quais são os nossos limites. Mas, dentro disso, a gente precisa compreender que deixar de pecar não é deixar de fazer o mal, não é só isso. Porque a omissão, como a gente viu aqui, né, a nossa irmã e minha mãe, né, com a sua sabedoria, usando aí as boas palavras que às vezes a gente não lembra, né, a omissão nos leva a pecar. E às vezes nós não cobramos isso, porque a nossa consciência não quer. E aí então a gente entra numa zona de conforto, porque a nossa consciência não está acusando. Mas por quê? Porque eu deixei de lado isso. Né? Eu não estou fazendo, eu dou mais valor a isso, eu não estou fazendo mal. Ótimo. Você faz bem e não fazer o mal. Mas você sabe que tem que fazer o bem e não faz, é a mesma coisa. Alguém deixou de pecar aí? Não, pecou, continua pecando. Continua pecando. Né? É uma estratégia
É uma estratégia perigosa essa, que o inimigo ele coloca como armadilha na vida dos cristãos e fica na zona de conforto, sim, e precisa ser despertado para a vida de santidade como Deus deseja. Verdade. É isso aí. Muito bem colocado. Mais alguém quer comentar sobre esse ponto, o que é pecado? Porque aí nós vimos os dois lados, né? Ou definições, né? Duas definições sobre pecado. Ô, Caco, Oi. eu lembrei da passagem de Mateus, capítulo 21, versículo, deixa eu só pegar aqui, versículo 28, quando Jesus vai mandar 2 filhos trabalhar na vinha, né? Vai falar assim, o 28, mas que acham? Deixa eu pegar aqui, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, mas não foi. Então, qual dos 2 fez a vontade do pai? É aquele que falou, foi o que fez? Então, a gente vê que Deus, ele sempre vai conceder oportunidades, até mesmo do arrependimento, né? A primeiro momento você fala não, mas você sente aquele peso e você vai lá e faz. Você faz o que é certo. Agora, há um outro lado que, não, eu faço, eu sou um crente fervoroso, que eu faço, mas na verdade não faz o que Jesus manda, né? Jesus vai repreender naquele dia, né? Eu acho que é Mateus capítulo 7, né? Que muitos naqueles dias me dirão: mas Senhor, Senhor, nós fizemos isso, nós expulsamos, nós profetizamos. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta falar, mas precisa agir, né? Mas agir também de acordo com a vontade de Deus. Sim. Então, como você falou, né? A escola da Bíblia está aí para ensinar, para mostrar o que precisa fazer de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com a minha vontade, com doutrinas, com tradições, mas sim conforme a palavra de Deus diz, né? Porque se eu falo o que faço, mas não estou fazendo o correto, conforme a palavra de Deus, eu estou cometendo pecado também. Sim. Esse finalzinho me fez lembrar, sabe quem? Lembra que o apóstolo Paulo falou? Eu fazia tanta coisa e achava que estava fazendo o quê? O certo. Né? A minha consciência estava tão tranquila e eu fazia tudo aquilo. Né? E aí, será que era o certo? E ele fala, não era. Não era. Agora vocês conhecem a verdade. A verdade está em Cristo. E lembrando, a gente coloca isso, a gente vai lembrando sobre as passagens e as aulas que a gente teve. Né? Então, se a verdade está em Cristo, não é mais para estar em Moisés, significando, não é para mim continuar vivendo no passado ou no Velho Testamento, né? Guardando aquelas tradições do Velho Testamento e tudo, os dias e tal. Então, isso é bem claro para nós hoje. Quando a gente descobre a verdade, quando a gente estuda a Bíblia, ela então revela para a gente o que é que a gente precisa fazer para viver. Olha só, é interessante isso, né? Porque Jesus nos traz conhecimento para a vida, para a vida. E Paulo deixou claro, eu estava andando na morte, mas Jesus veio e me mostrou a vida. E ele deixou aquela morte. Foi difícil? Foi totalmente difícil. Não, com certeza não foi fácil. Tanto é que ele ficou 3 dias sem comer e pensando em tudo aquilo que Jesus já tinha dito para ele. Né? Imagina, 3 dias. E aí, então, ele consegue deixar Jesus, o Espírito Santo, o conhecimento, entrar no seu coração e ele aceitar. Porque depois disso, então, ele aceita Cristo, ele passa pelo batismo e tal. Bem, a gente vai lembrando sobre várias passagens e a gente vai navegando dentro do contexto. Isso é bom, vai navegando dentro do contexto.
Agora, vamos ver mais um outro ponto. Quais são alguns pecados? Porque a gente fala sobre pecado, mas quais são esses pecados? Aonde é que fala, que mostra, né? Que a gente precisa ter o conhecimento a respeito deles. Então, vamos lá. Vamos colocar um segundo ponto aqui, eu vou colocar como 2. Tá? Deixa eu voltar aqui para só alterar. 1 e o 2, segundo ponto. Vamos ver quais são alguns, olha só, alguns, tá? A lista ela não é extensa, mas eu acho que já dá para a gente a noção, né, para nós. Quais são alguns pecados específicos? É fácil de nós entendermos isso. Então, vamos lá. Nós temos a primeira passagem de Gálatas. Opa! Gálatas, acredito que muitos já conhecem bem essa passagem, mas vamos lá, vamos lê-la. 19 até o 21. Vamos abrir lá. Gálatas, uma das cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21. Quem poderia ler para nós? Posso ler? Vamos lá, Luísa. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ótimo. Ótimo. Essa passagem é bem conhecida por todos nós, e ela vai relatar o quê? Alguns pecados específicos de nossa vida. E esses pecados que estão sendo relatados têm a ver com pecados que você comete uma vez só? Não. Ela traz uma consequência de uma vida em pecado. Entende? Se você comete um desses, você vai ter o sabor do prazer que ele vai trazer. E esse prazer não é um prazer ilusório. A gente vai entender isso. E é transitório, tem momentos. Ele não é eterno. E ele vai trazer algumas consequências para nós. Então, essa lista é uma lista pequena, não é uma lista grande. Até porque Paulo, quase já lá no finalzinho do versículo 21, o que ele vai falar para nós? Ele vai relatar agora, olha, eu relatei uma lista para vocês sobre os pecados, alguns pecados específicos que nos levam a uma vida errada, uma vida de pecado. Significa eu viver pecando, né? Eu viver fazendo aquilo. Não foi somente um ato, não. Isso tudo faz com que eu viva uma vida, consequentemente, todos os dias fazendo aquilo e buscando fazer. E aí ele, então, mostra a consequência da vida em pecado em um desses. Qual é a consequência? Lembra, Luísa? Lá no 21 ele vai falar, né? Como já outrora vos preveni, porque Paulo já tinha prevenido, né, os irmãos anteriormente, e ele fala assim, ó, vos preveni que não, o que é que vai acontecer? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E praticar significa, é igual alguém que ama jogar bola e pratica todos os dias. Ele não consegue ficar sem jogar bola. Aquilo é um vício na vida. É um vício. Né? Muitos hoje têm lá o celular na mão, lá, ó, e
O dedo já perdeu até a digital. Já perceberam isso? Que eu acho que com o tempo, eu acho que a gente vai perder a digital, né? De tanto ficar fazendo assim, ó, né? Ou vai ter bursite no ombro, né? De ficar segurando e passando o dedo ali. O dedo já está já sem nenhum risquinho, né? Quando ele vai passar lá o dedo, já foi, né? Perdeu. Então, a gente tem vários vícios na nossa vida. E Paulo está relatando alguns vícios que causam o quê? A perda do reino de Deus. Tá? Isso ele falou alguns, ele relatou alguns para nós. E lá no final ele ainda fala assim, olha, no versículo 21, deixa eu ver aqui. Aqui, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Significa, outras coisas que são parecidas com essas também são o quê? As mesmas. São semelhantes a essas. Então, todas elas que são semelhantes, que não está listado aqui, elas vão ter essa consequência. Vocês não herdarão o reino dos céus. Vocês vão perder o reino dos céus. Significa, vocês vão perder a salvação. Vocês não vão morar no céu. Vocês vão para outro lugar. Só tem 2 caminhos. Só 2. Tudo bem que o mundo ele vai tentar perverter, né? Já vem pervertendo, já dizendo que há vários caminhos, né, que nos levam a ter Deus. Há vários, mas não. E até aquela frase, não, se lá fala de Deus, então, beleza, tá ótimo. Não, não é assim. Por quê? A gente sabe da instrução de Deus, que há pessoas que tentam perverter, que tentam enganar, vai lembrar sobre a enganação, né, do pecado. Já começou lá com Adão e Eva, né, de que Satanás ele vem persuadindo, ele vem enganando as pessoas. E aí a gente acha que só porque fala de Deus, então, beleza, eu vou estar ali junto com eles. Mas você vai olhar o contexto, ele só usa a palavra. A gente vai lembrar o comentário que a gente viu aí, né, a respeito do que o Regis falou, né, lá de Mateus. Ele fala que é bom, ele fala que faz isso, ele fala um monte de coisa. Mas ele vive, né? Talvez seja melhor naquele sentido do filho. Pai, eu não vou, não. Aí ele põe a mão na consciência e fala assim, eu errei. Aí ele se arrepende. Ele percebe do ato errado. Então ele volta atrás. É o que Jesus está esperando de cada um de nós. Que a gente volte atrás. Saia do erro. Volte para a luz. Lembrando, volte para a luz. Só tem o caminho, um caminho. E o caminho é com Jesus. Ok. Alguma pergunta, algum questionamento a respeito dessa passagem? Lurdinha. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim? Ok, que eu troquei o fone aqui. Na verdade, não necessariamente essa passagem, é porque eu fiquei querendo entender mais aquela lá, 1 João 3,4, né? Que fala do pecado do mal. No finalzinho, a transgressão da lei. Eu gostaria que o irmão contextualizasse, se possível, por favor, porque João já está no Novo Testamento, sim, né? Jesus já tinha morrido, né? Ele já cumpriu toda a lei. E por que ele ainda cita a lei? Por que eu estou perguntando isso? Realmente, primeiro, para eu compreender melhor, e o pessoal, né, de outras teologias usa muito essa questão da lei lá com as práticas do Antigo Testamento. Então, é contextualizar da forma correta no Novo Testamento, por favor. Obrigada. Sim, ok. Deixa eu pegar aqui. Cadê? 1 João 3:4, é isso. Fazer o mal. 1 João 3:4. Deixa eu ler aqui. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ok. Nesse ponto aqui, a gente pode até lembrar a respeito do Velho Testamento, mas João, o que o João vai trazer para nós com relação a viver uma vida santa? Lembra que Jesus, ele não deixou,
como que eu posso colocar? Não é porque ele cumpriu a lei do Velho Testamento que então nós ficamos sem lei. Lembra? Mas a nossa lei agora é a graça. É ela quem nos faz viver uma vida santa. Significando que esse significado de lei tem a ver com a palavra, tem a ver com o ensino. Se eu me mantiver nesse ensino, ele vai me manter como? De forma santa. Então, se eu não me manter na lei, que é da graça, tem a ver com a graça, tá? A lei da graça, aí sim, se eu não me mantiver dessa forma, eu vou cair no pecado. Ou, no caso, eu vou cometer pecado. É por isso que ele fala, você ainda continua precisando de orientação. Você continua vivendo, precisando de limites, né? Que a gente pode colocar assim. Porque quando Deus falou lá sobre os limites para nós, Jesus especificou esses limites, né? Significa que a gente precisa saber aonde é que a gente vai estar andando. Então, dentro desse contexto de lei, é a lei da graça. Não é a lei de Moisés, não é a lei do Velho Testamento. Tem a ver com a lei da graça, tem a ver com a palavra entregue para nós. Porque é ela quem nos justifica, né? Lembrando, é ela quem nos santifica. E a gente, querendo ou não, nós precisamos dela. Nós ainda precisamos de uma lei. Nós não conseguimos viver sem uma base de lei, né? Então, dentro do contexto todo, ele vai falar sobre essa lei que é a graça de Jesus. Não é mais a lei que serviu de aio. E a gente vai lembrar isso, né, das aulas, né? O Regis lembra muito bem a respeito disso, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, com relação a essa lei do Velho Testamento que trouxe, né, a nova lei. É interessante isso, né, falar sobre lei. Mas dentro do contexto inteiro de João que você vai ler, ele vai falar sobre essa lei de graça, essa lei da verdade, né? E a gente vive baseado nessa lei. Então, João não está trazendo a lei do Velho Testamento. É só usando o termo de lei que significa você precisa de uma orientação. Se você viver nessa orientação, bem. Mas se você sair fora dessa orientação, você peca, né? Então, ele deixa claro aqui, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, você praticar o pecado é transgredir a lei. Ou, no caso, você sabe do que tem que ser feito, mas não faz, né? Você, então, transgride a lei. E esse transgredir a lei, né, é você deixar de viver no caminho, na doutrina, na palavra. A gente precisa de uma orientação. Se não tiver orientação, a gente vai viver de acordo com a nossa consciência. Mas é dentro dessa lei da graça, né? Alguém quer fazer algum comentário, pai? Obrigada. É a lei de Cristo, né? Isso. No caso, no caso aqui, João está falando da lei de Cristo. Transgredir a lei. Nós tínhamos uma lei. Nós não temos nessa lei, mas no passado existia uma lei, a lei de Moisés. Alguém cumpriu aquela lei? Só Jesus. Então, a nova lei é a lei de Cristo. Então, quando nós transgredimos a lei de Cristo, vai acontecer, está falando aqui, ó. Quando transgride a lei, porque o pecado transgride a lei. Então, toda vez que eu transgrido a lei, é o pecado. Então, em Cristo Jesus, igual você falou, pela graça, nós estamos livres. Essa lei hoje não nos condena. Ela nos liberta. E no passado ela condenava. E no passado ela condenava. Então, a lei de Cristo, ela me liberta e liberta a todos. Então, por isso nós não devemos pecar. Se nós estivermos no pecado, ela nos condena. Ela nos leva ao pecado. Ô, Carlos. Oi. Você, o seu João também já explicou bem aí, mas eu estava olhando só um comentário aqui, ó, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Vai falar, né? Paulo falando aos gentios, né? Vai falar assim, o Romanos 2,14, só para reforçar essa ideia da Lourdinha. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei.
Aí a gente vai lembrar lá em Romanos, capítulo 8. Deixa eu pegar aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É aquilo que o João falou. Nós temos uma lei, mas essa lei que está falando aqui de João não está se referindo propriamente à lei de Moisés, mas é a lei que os gentios tinham da lei de Cristo, né? Porque o João colocou, a gente não está sem lei. E tem uma outra passagem aqui que fala que lá em Romanos ainda, capítulo 7, versículo 7, vai falar: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, em geral, ela vai apontar o que é pecado ou não. Assim, a lei falava que matar é pecado, então quer dizer, ainda continua sendo pecado. Não é porque está falando na lei de Moisés. Sim. Né? A gente precisa entender que a lei de Moisés, ela não tinha apenas 10 mandamentos, ou era só questão de sacrifício de animais, mas tinha mais de 600 leis. Mas Jesus Cristo aboliu tudo isso, encravou na cruz, mas nos deixou a lei do amor, a lei de Cristo. Mas muitas coisas ainda, a lei em si vai falar o que é pecado ou não. Né? Como essas passagens que a gente leu de Romanos aí, que eu acho que explica bastante. Faz um bom complemento a respeito do que a gente está falando aí. Bem lembrado de Romanos. Romanos ele vai tratar sobre isso, né? Sobre lei, sobre graça, né? E viver na graça ou viver no pecado, né? Que é a transgressão da lei. Muito bem. Ludinha, é isso? Ótimo. Que bom, que bom. Bem, nós estamos aí 9 horas. Vamos pegar mais uma passagem que nos vai especificar mais um pouco a respeito de alguns pecados. Vamos agora para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Alguém poderia ler para nós? 21, versículo 8. Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Ludinha, essa passagem também complementa o mesmo pensamento com relação à lei, porque isso a gente encontra no Velho Testamento e nós encontramos também no Novo Testamento. São lembranças do que é deixar de viver no pecado, deixar de viver nessa vida errada, né? E aqui a gente tem esses relatos aí, mais alguns relatos sobre alguns pecados específicos, que então nós vemos João, o mesmo João, escrevendo. Lembrando, né, que são alguns aqui, né? Não são vários, mas quanto, porém, aos covardes, ele já está com aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe é a mesma coisa que a gente viu em Gálatas, né? Não vão para o reino dos céus. Mas para onde, então? Agora ele está falando aqui, né? O João está falando, para onde vocês vão? Para o lago de fogo, né? E enxofre. É isso aí. Nós, então, precisamos de orientação.
precisamos saber o que é pecado. Sim, precisamos ter orientação sobre isso, né? Precisamos saber como é que nós devemos viver. Então, Jesus nos traz, no Novo Testamento, qual é o caminho que a gente precisa percorrer. Qual é a nossa trajetória de vida e não de morte. Viver na luz em Cristo significa deixar essa vida de pecado. Essa vida de pecado, ele está fazendo uma lista pequena. Mas uma lista pequena dessa, eu acho que já dá para abrir bem os nossos olhos com relação a algumas coisas que talvez sejam parecidas com essas. Como Paulo está falando que são algumas coisas semelhantes a essas que talvez nós fazemos. E nós precisamos deixar. Por quê? Se nós continuamos a viver uma vida de pecado, o que acontece com a gente? Nós deixamos de estar vivendo na santidade. Então, o pecado nos desliga dessa santidade, nos desliga de Deus, nos deixa sem a proteção de Deus, sem a proteção do Espírito Santo. Então, nós acabamos vivendo uma vida totalmente errada. E esses pecados que ele está lembrando, que são alguns, não são todos, mas são alguns, são os que nós podemos cometer várias vezes e viver uma vida em pecado. Podemos dizer que amamos a Deus. Podemos, mesmo vivendo em pecado. Podemos dizer. Mas como o pai até mesmo lembrou a respeito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que não for agradável a Deus, significa que eu vou ter que deixar de lado. Porque isso é amar a Deus. Amar a Deus é deixar o pecado de lado. Amar a Deus é deixar de fazer o mal. Amar a Deus é fazer o bem. Deixar de fazer o mal e fazer o bem. É seguir as orientações que Deus nos deu. Ele é o Pai. Ele quer ser o Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. Mas e nós? Somos que tipo de filhos? Né? Qual o tipo de filho que eu quero ser? Então, tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com a nossa obediência ao que Deus está nos propondo. Ele quer oferecer o reino dos céus. Mas quem é que vai receber o reino dos céus? Aquele que não vive nessa vida de pecado. Aquele que vai fazer o que Deus está deixando como obra, e boas obras. Essas são as boas obras. Né? Ok. Vimos, então, mais uma parte dele. Agora, vamos lá para Mateus, para a gente encerrar esse segundo ponto. E aí a gente abre para alguns comentários. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Vamos ouvir Jesus. Versículo 27 até o 28. Mateus capítulo 5. O que é que Jesus está trazendo aos discípulos, a nós? Versículo 27 e 28. Alguém poderia ler para nós? Posso ler? Sim. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pai, quer fazer algum comentário? Qual é o ponto? Aqui no caso, o que os judeus queriam ouvir de Jesus? Queriam ouvir de Jesus uma coisa diferente, porque eles olhavam. Às vezes não cometia, mas olhava e admirava. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, o que falou? Agora eu vou dar a resposta para vocês, o que eu quero. O que eu quero é, se você olhar, só de olhar e desejar, você já está adulterando com ela. Então, é a lei de Jesus, né? É o coração. Então, aqui foi uma resposta muito, muito, muito maravilhosa. Né? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, só olhar para uma mulher
com a intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Então, eles ouviram o que eles não queriam ouvir. Então, quer dizer, vocês, Jesus, trazendo para nós, né, naquele momento, naquela situação, aquele povo ali estava tudo adulterando. Posso acrescentar? Oi, mãe. Posso acrescentar alguma Sim, coisa? pode. Assim, eu lembro que na antiga lei existiam regras. O que hoje, no Novo Testamento, Jesus pede é uma transformação da alma, do coração. Ele quer um coração genuíno, que o busque na santidade, porque assim nós vamos adorar Ele. Um coração puro. Porque Jesus aqui falou, ele está dizendo olhar, né? Olhar não é um pecado olhar, é olhar e desejar. Então, aí cometeu o pecado. Aí começa o pecado no coração da pessoa. É a ideia de... Agora tá seguindo, né? Se o teu olho, né? Em seguida ele fala. Então, aí agora ele já começa a mostrar para eles. É interessante, é muito bonito essa passagem. E aqui está a lei de Jesus, né? É a lei de Jesus. No passado não tinha isso, mas agora tem. Então, Jesus, o que Jesus fez? Ele acrescentou, em cima da lei do passado, ele acrescentou agora a lei dele. Não, é interessante, porque ele está lembrando algo que eles já sabiam. Vocês sabem da lei, mas agora eu vou fazer algo a mais. Vocês achavam que estava... Vocês já achavam que estava difícil? Deixa eu piorar um pouquinho. Seria isso. Vocês estão achando que tá difícil, né? Achou que eu fosse dizer alguma coisa? Não. Deixa eu colocar só um adendo a mais aí para vocês. Então, o que é que ele está tentando? Jesus quer trabalhar o quê? Os nossos pensamentos. Ele não quer que a gente peque nos pensamentos. Por quê? Se a gente estiver fazendo isso no pensamento, significa que você continua pecando. Você peca nos pensamentos. Você peca no coração. Seu coração está ardendo em fazer aquilo que é errado. E você está alimentando a sua mente. Então, Jesus, ele quer tratar de dentro para fora. Mas aí a lei do Velho Testamento não trata de dentro para fora. A lei do Velho Testamento trata só a ação, não a intenção, a ação. A ação era rejeitada. Então, mas é agora. Agora é diferente. Agora ficou, em outras palavras, ficou mais difícil? Eu não sei se ficou mais difícil que a gente poderia dizer, porque o que acontece é com essa questão que vocês comentaram, transformação. Ele quer transformar. Espera aí, eu quero que vocês sejam aquilo que era para ser lá no início, que deixou de ser. O pecado entrou na vida de vocês. Agora eu quero tirar. Oi, mãe. Sim, quer... lá em Paulo fala, numa das passagens, ele fala assim, renove a sua mente para que você experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a perfeita vontade de Deus, tem que renovar a mente. Aí sim, nós vamos experimentando, e isso é real, não é invenção humana, é instruções divinas. Perfeito. É isso aí. Eu gostaria de comentar. Oi, Luísa, vamos? Eu lembrei, assim, da passagem de Jeremias, né, que fala um pouco de tudo que vocês estão falando aí. Jeremias 31, a partir do verso 33, diz assim: porque esta é a aliança que afirmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
na mente. Eu lhes imprimirei as minhas leis, também no coração. Lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, Jeremias aqui está dizendo da promessa da nova aliança. E Jesus, quando está falando sobre aquela questão de se desejar, né, uma pessoa já está pecando, ele está preparando o povo já para uma nova aliança. Sim. Porque a aliança de Cristo, ela é superior à primeira. E a primeira, ela é imperfeita, a lei de Moisés. Porque não havia o perdão dos pecados. Sim. E como vocês falaram mesmo, o que ele quer hoje é o nosso coração transformado. Nossa mente também transformada e renovada. Né? É essa nova aliança. Então, a lei de Cristo, ela é superior. Acho que Hebreus vai falar isso também, né? Sim. E é superior. Porque se a lei falava não adulterarás, mas a lei de Cristo fala se desejar, já pecou. Então, quer dizer, a lei de Cristo, ela é superior. E ela é mais rígida, né? Sim. Mais rígida. Verdade. Perfeito. Bem colocado, Luísa. Wellington, você levantou a mão, é isso? Também. Minha internet está um pouquinho ruim, não sei se está dando para ouvir agora direito. Sim, está, agora está. Um comentário que eu queria falar é sobre a essência, né? Todo ser humano tem a essência de Deus, porque somos imagem, né, criada, né, de Deus. Mas quando a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 4, né, Paulo ele dá instrução lá de chamando a atenção, né? Quanto mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão sendo, né, processado e agora pedimos que exorte ao Senhor Jesus Cristo e cresça cada vez mais, né? E cresça cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe ordenamos, né? Sobre acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele veio trazer, né? Não somente aquilo que Deus ele quer mostrar para cada ser humano, mas realmente conhecer a Ele. Como a gente vai conhecer a Ele? Não é sobre a lei, mas sobre a essência de Deus que Jesus trouxe para cada um de nós. Conhecendo a Jesus, moldando o modo de pensar, moldando o jeito de agir, de falar, porque Deus ele espera que cada um chegue até Ele como está, mas não permaneça como está, mas conheça o que Ele quer, né? Conheça o que Ele quer realmente, a mudança de pensar, a mudança de falar, de como era, né? Porque o ser humano ele quer chegar até Deus, mas todos nós somos cheios de regras. Nós levantamos para trabalhar, nós chegamos dentro de uma firma, nós vamos obedecer aquelas regras porque eles pediram que seja feito dessa forma. Então, se chegar até Deus, também tem que olhar para aquilo que Jesus trouxe, né? Aquilo que Jesus está trazendo para cada um de nós, a mudança. E eu penso dessa forma, né? Como está falando aí em 1 Tessalonicenses 4, né? Vai falar sobre Paulo acerca que Jesus ensinou ele e ele está instruindo aquelas pessoas de Tessalonicenses também a viver de modo que Jesus ensinou para cada um de nós. Eu entendo dessa forma, né? Perfeito, Wellington. É isso mesmo, bem lembrado de Tessalonicenses. A nossa vida, ela, como eu falei, a nossa vida ela é feita de escolhas, né? E a gente precisa ter uma direção.
Se nós não tivermos uma direção, como a gente vê Paulo instruindo os Tessalonicenses com relação a essa direção. Se nós não tivermos uma direção, nós acabamos escolhendo direção errada. O conhecimento é necessário para a nossa vida, mas esse conhecimento sem aplicação na nossa vida, ela não tem valor nenhum. Nós sabemos o que agrada a Deus. Como você comentou de Tessalonicenses, nós sabemos o que agrada. E aí a gente vai lembrar de Tiago, então, né? Porque Tiago fala, você sabe que tem que fazer o bem, mas não faz? Opa, peraí, nisso você está pecando. Então, é bem claro para nós o que nós precisamos aprender e como é que nós precisamos viver a nossa vida daqui em diante, né? E não mais no pecado, não viver no pecado. Agora, uma coisa é certa, a gente até pode pegar a passagem aí para a gente finalizar, né? Romanos, né? Lembrando de Romanos ainda, né? A gente fica navegando aí ó, na maioria das passagens, mas Hebreus, né? Que a Luísa lembrou, Romanos, que o Regis lembrou, ele vai falar sobre essa questão das leis, né? Quem é superior, né? Qual lei a gente vive, né? Nós vivemos na lei da graça, nós precisamos de um rumo, de uma orientação, e aí a gente vê que pecar, dentro lá de Romanos, capítulo 3, versículo 23, né? Para a gente, última passagem para a gente ler, e a gente pode continuar fazendo os comentários, mas deixa eu pegar então, Romanos 3 e 23. O que é que está falando aqui? 3 e 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, deixa eu só acrescentar aqui para eu depois não me perder. Aqui, Romanos 3 e 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ok. Todos os comentários nos ajudam a entender melhor. Está vendo que todos nós temos uma certa experiência já em nossa vida de como é que precisamos viver. Essa experiência precisa ser também passada a outras pessoas. Essa experiência precisa ser ensinada aos nossos filhos? Sim, precisa. Precisa ser guardada, lembrando, a Luísa lembrou lá de Jeremias, né? Precisa ser guardada no coração, né? Cravada no coração e na mente. Bom, se já no passado falava que isso era importante, Jesus vem e fala, olha, precisa mudar o coração, precisa mudar a mente. Se nós não transformarmos de dentro para fora, não adianta você saber das regras com relação a o que não fazer. Então, eu vou ficar só pensando, eu não devo matar, né? Aí eu não devo trair minha esposa, eu não devo prostituir, né? Que aí a gente vai lembrar dessas leis. Mas aí vem Jesus e fala assim, olha, essas leis, beleza, mas eu, porém, agora vos digo. Então, ele melhora, ele coloca superior à lei dele, as instruções dele. As instruções dele são perfeitas. Então, eu preciso me manter nessa perfeição. Por quê? Porque é só baseado na glória de Deus, na perfeição desse ensino, né, da autoridade, única autoridade sobre assuntos religiosos em minha vida é a Bíblia. Eu quero viver na luz, preciso ter orientação da Bíblia, não de outra coisa. Preciso viver dessa forma, né? Bem, temos aí mais alguns minutos. Alguém quer fazer um comentário final, né? Ou mais que um também, não tem problema, temos tempo. Caco,
Oi. Quando eu li aquela parte lá de Gálatas, né, que fala sobre as obras da carne, logo em seguida vai falar sobre os aspectos do fruto, né, do Espírito. E o cristão, ele tem esse Espírito Santo, né, que ele recebe no batismo, que o ajuda a produzir esse fruto, que é o contrário das obras da carne, né? Que é amor, paz, alegria, paciência, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Então, o cristão tem esse dom do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos ajuda a produzir esse fruto. E só para... Oi, pode falar. Contrário às obras da carne. Sim. Aí nós fazemos a vontade do Espírito, né? A vontade de Deus. E lembrando, só para completar o que você mesmo falou, lá no finalzinho ele fala assim, né? Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Contra essas coisas não há lei. Então, você quer viver na graça sem que alguém aponte algo para você sobre sua vida, o que você está fazendo de errado, é viver na graça, é viver de acordo com o que ele está instruindo. Olha, isso aqui é a vida, é viver de acordo com as instruções do Pai, é viver conforme o Espírito Santo, conforme Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Então, se nós vivemos dessa forma, estaremos vivendo na santidade, que a gente comentou isso, né? Vivemos na santidade, e somos justificados mediante essa palavra, mediante o próprio Espírito Santo. Então, nada vai nos acusar em nossa vida. E não seremos acusados nem mesmo por Cristo, nem mesmo por Deus no dia final. Né? Então, consequentemente, estaremos vivendo com eles no reino dos céus, que é essa esperança de cada um de nós. Né? Por isso, precisamos ter conhecimento, precisamos nos ajudar, e cada instrução, e cada experiência que cada um tem, a minha experiência de vida cristã pode ajudar a Ludinha. A experiência da Ludinha é diferente da minha, ela pode me ajudar. É por isso que nós vivemos como família. É isso que Deus espera de nós. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Então, sendo filhos, precisamos aprender a viver como família, ajudando um ao outro o caminho que a gente precisa percorrer. Mais alguém? Tiago, quer fazer algum comentário? Ou está tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, professor. Vou te passar. Ótimo. Bem, Regis, quer fazer algum complemento para nós aí? Nosso grande professor. Ativa o som, Regis. Desculpa. Já foi tudo bem explicado, bem comentado, né? É difícil de acrescentar algo. É só olhar para Jesus, como você disse, que somos os filhos, né? Deus é o nosso Pai. Eu estava tentando procurar a passagem de Romanos agora, mas me fugiu. Fala que Jesus é o nosso irmão mais velho, né? E normalmente o irmão mais velho é aquele que costuma ensinar os filhos, os irmãos mais novos, né? Sim. Então precisamos aprender de Jesus. Com certeza a gente não vai falhar se a gente seguir as instruções de Jesus, né? Amém. Amém. Ok. Se mais ninguém tiver algo para poder falar, perguntar, acrescentar, né, que a gente possa ajudar, podemos, então, fazer a nossa oração, né, nós encerrarmos. Amém? Amém. Amém. Ótimo.
Deixa eu fechar essa Amém. telinha aqui. Pois bem. Pai, você pode fazer oração para nós, para encerrarmos? Sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, nos instruir, através da santa palavra do Senhor, a lei do Teu Filho Jesus, essa lei maravilhosa, a lei do amor, a lei da bondade, que o Teu Filho Jesus veio trazer para nós, Pai. Nós possamos desfrutar dessa liberdade que nós temos, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Mas uma liberdade, sim, para viver uma vida cristã. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua paz. O Senhor continue sempre nos alimentando, Senhor Deus, da Tua santa palavra. Obrigado por essa aula. Esteja abençoando a todos que participou, que cada um possa desfrutar, Senhor Deus, dessas palavras maravilhosas que o Santo Espírito do Senhor deixou escrito para fortalecimento espiritual de cada um. Muito obrigado, Pai. Nos dê uma boa noite de repouso e nos guarde e nos livre do mal. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Amém. Obrigada, Caco. Noite, Amém. Luísa. Boa noite. Muito obrigado. Vocês. Boa noite. Tchau, tchau, Ludinha. Boa noite. Tchau, Regis. Boa noite, obrigado, irmão. Tchau. Boa noite. noite. Obrigado você. Obrigada. Tchau, tchau, mãe. Tchau, Noite, pai. obrigado, hein? Obrigado, Tchau. Tiago. Boa noite pra Wellington, um vocês. abraço. A gente se vê na próxima aula. Amém. Sim, amém. Bem, eu vou desligando aqui também e deixar gravando para nós. Desligando, então. Boa noite para todos. Amém. Boa Amém, noite. boa noite. Noite, Amém. Tiagão. Até, Meire. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Desligando.